Olá a todos, professor Nelson Amado na área, sejam bem-vindos para mais uma aula de análise combinatória. Nessa aula de análise combinatória a gente vai iniciar o tópico que vai abordar a ideia das permutações, tanto a permutação simples como a permutação com repetição. Eu vou deixar para trabalhar o tópico da permutação circular numa aula extra que a gente vai trabalhar da análise combinatória, onde eu vou colocar aqueles casos particulares da análise combinatória. Se você já assistiu nossa aula anterior, você já sabe o que a gente define como análise combinatória e que o nosso objetivo principal aqui é estudar o número de possibilidades que algum evento qualquer tem de ocorrer. No caso das permutações simples, a gente vai passar a perceber que aqui eu quero uma troca simples de posição entre os objetos. Então eu quero literalmente pegar as letras de uma palavra e trocar a posição entre elas. Eu quero também literalmente pegar numa sala de aula onde está todo mundo ali sentadinho e trocar duas pessoas de lugar. Então na permutação simples, meu objetivo é trabalhar com uma troca de posição entre os objetos. E aí eu costumo dizer que na permutação a quantidade de objetos que eu tenho e o número de lugares disponíveis para eu conseguir posicionar eles é exatamente igual. Então na permutação simples eu vou fazer uma troca de posição entre os elementos. Troca de posição entre os elementos. Aí no caso, a gente tem uma fórmula para poder trabalhar com a permutação simples, mas eu vou mostrar que a grande maioria de exercícios a gente pode usar os conceitos que vimos na aula anterior. Inclusive, se você não viu a aula anterior, eu recomendo fortemente que você pare esse vídeo e vá lá assistir, porque ela está muito boa e vai te dar toda a base inicial da análise combinatória. Então, nesse caso, eu vou apenas fazer uma troca de posição simples entre os objetos e aí a permutação de n elementos, é o jeito que a gente representa, P, quer dizer permutação, n é a quantidade de elementos, isso aqui é igual a n fatorial. Se você não lembra o que eu quero dizer com n fatorial, o fatorial de um número ele é definido como o produto, tá, dos primeiros números naturais até ele, tirando o zero, né, porque senão iria me dar sempre zero. Então esse n fatorial, só para a gente poder lembrar, ele nada mais é do que eu pegar o próprio n, que é um número qualquer, multiplicar pelo seu valor anterior, que a gente costuma chamar de antecessor, né? Multiplicar pelo anterior dele e assim sucessivamente, até que eu chegue e multiplique esse número pelo 3, 2 e 1. Tá? Então, lembra só um pouquinho aqui, vou fazer até um parênteses para ficar mais fácil para vocês lembrarem. Se eu pegar, por exemplo, e tentar calcular o número 5 fatorial, o número 5 fatorial, ele vai ser o produto dos 5 primeiros números naturais. E aí, quando eu digo naturais, são naturais positivos, o zero não entra. Então, seria o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1, tá? E aí, é claro, isso não quer dizer que o zero fatorial não exista. Quando a gente estuda o fatorial, vemos que ele existe, mas nesse caso o 5 fatorial seria o produto dos 5 primeiros números naturais positivos. E aí quando eu pegar esses carinhas aqui e multiplicar, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, vai me dar 120. E aí eu consigo definir a operação fatorial. Em alguns exercícios fica completamente inviável a gente fazer esse produto. Tipo, imagina eu tentar calcular 10 fatorial. Teria que pegar os 10 primeiros números naturais e multiplicar. E aí eu pegaria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, o que iria dar basicamente muito trabalho. Então, o que ocorre? Nesse caso, aí a gente vai acabar deixando a solução escrita como uma permutação. Então, eu poderia, sem problema nenhum, representar 10 fatorial como sendo 10 fatorial. Poderia representar isso aqui como 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Ou poderia fazer inclusive esse produto. Vou até pegar uma ajuda aqui de uma calculadora para conseguir fazer esse produto de forma rápida, que a gente não perca muito tempo. Eu não quebro a calculadora. Erros que acontecem de vez em quando, né? Abrindo a calculadora, vou fazer esse produto aqui só para facilitar e a gente não perder muito tempo. Ele não quis abrir, ele literalmente não quer abrir, disse não é possível abrir esse aplicativo.
erros que acontecem. Deixa assim, eu tenho aqui, vou fazer de cabeça. Vou pegar aqui e fazer de cabeça rapidinho. 10 fatorial, isso aqui não me engana. Pronto, 3.628.800. Pronto, fiz aqui de cabeça rapidinho, só para a gente não perder muito tempo fazendo esse produto. É que é interessante que vocês percebam o seguinte: nosso foco e objetivo principal é trabalhar com questões de vestibular, e o vestibular mais famoso que a gente tem é a prova do Enem. Quando a gente pensa na prova do Enem, você vai reparar que existem alguns exercícios em que a gente vai encontrar a solução escrita em fatorial. Então essa aqui seria a resposta correta. Existem questões do Enem que ele deixa escrito assim, 10 fatorial, assim como existem questões que ele vai lá e calcula e bota lá nas alternativas 120. Por isso que eu sempre considero importante a gente saber pelo menos escrever esse número em fatorial, tá? Ou saber pelo menos calcular também, que aí se você resolveu e não achou nas alternativas é porque pode ser que esteja escrito de uma outra maneira. Então, ou eu acho 120 e aqui estaria correto, ou ele pode colocar, por exemplo, 5 fatorial nas alternativas. E aí, voltando aqui, eu defini a permutação como sendo uma troca simples de posição entre os objetos. E aí, quando eu digo uma troca simples de posição entre os objetos, eu quero me referir a só pegar e trocar eles de lugar. E a mais famosa entre elas, que a gente costuma ver a grande maioria de exercícios quando envolve a permutação simples, são os casos que envolvem anagramas. E aí, o que seria um anagrama, Nelson? Anagrama é basicamente eu pegar as letras de uma palavra qualquer e trocar elas de posição. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma palavra qualquer, exemplo, 2 pontos. E aí eu vou colocar, sei lá, uma palavra qualquer, deixa eu pensar aqui, nós na hora de pensar sempre dá um branco. Sei lá, curso. Peguei a palavra curso. Não sei porque foi a primeira que veio na cabeça. E aí eu vou deixar melhor em maiúsculo, que acho que vai ficar mais fácil de você visualizar. Curso. O que a gente define como anagrama? Um anagrama seria pegar as letras dessa palavra e trocar elas de posição. O anagrama é o caso mais famoso que a gente tem dentro das permutações, porque eu vou literalmente trocar a posição das palavras. E eu poderia pegar o U, que está localizado na segunda posição dessa palavra, e escrever ele no lugar do O. Então eu poderia escrever e criar uma nova palavra chamada curso. Olha só, criei uma nova palavra. Da mesma forma, eu poderia trocar o R e o S de lugar, né? E aí eu criaria a palavra cosru. Oh, criei uma nova palavra. Assim como eu poderia trocar o R e o C de lugar. E aí eu posso criar uma nova palavra chamada roscu. Oh, eu vou trocando de posição os elementos. Essa troca simples de posição entre os elementos forma o que a gente chama de uma permutação. E todas essas palavras que eu fui criando aqui, chamamos o nome delas de anagrama. Você pode perceber que tipo curso não tem uma definição, pelo menos eu não lembro que exista algo chamado curso, né? Mas curso existe, né? Então a gente tem o meu curso completo aqui de matemática, a gente sabe o que é um curso. Então, curso, eu não faço nem ideia do que seja. Quando a gente está criando anagramas, não é necessário que essa nova palavra faça sentido, tá? Então, não precisa se preocupar em, meu Deus, Nelson, essa curso que você escreveu ali na terceira posição, não faço ideia do que é, nem eu. A ideia de anagrama é só trocar a posição dos elementos, essa troca gera uma nova palavra, e aí a partir daí eu consigo começar a criar os anagramas dela. Geralmente, onde isso é visto na prática? Quando você vai criar uma senha. Quando você vai criar uma senha, por exemplo, de um dispositivo qualquer, e aí, por exemplo, você lembra que a sua senha tinha as letras do seu nome, mas você só para criar essa senha e não fique tão fácil para algum bandido acessar, sei lá, o seu aplicativo, o seu celular, você pode só embaralhar as suas letras. E aí você acabou criando uma nova palavra. E aí essa troca simples de posição é o que a gente chama de anagrama. Então, quantos anagramas teria a palavra curso? Bem, aqui como é uma troca simples de elementos, se a palavra curso ela tem 5 letras, seria uma permutação de 5 elementos. E a permutação de 5 elementos, ela é definida por 5 fatorial. E a gente viu ali no nosso exemplo anterior que o valor de 5 fatorial é 120. Então, encontrei a quantidade de anagramas da palavra curso. Claro que eu comentei agora
que não seria obrigatório eu trabalhar a ideia de anagrama apenas pela fórmula. Eu até comentei isso na nossa aula anterior. Eu poderia, sem problema nenhum, também trabalhar com o princípio fundamental da contagem. Então, eu poderia pensar da seguinte forma na hora de escrever a palavra curso. Aí tá, veio um spoiler. Poderia pensar da seguinte forma quando fosse escrever a palavra curso. Poderia simplesmente pensar que eu posso escolher onde vai cada uma das letras. E a palavra curso, se você reparar, tem 5 letras, então eu tenho que posicionar elas nas 5 posições que a palavra tem. E aí, nesse caso, eu poderia escolher qualquer uma das 5 para iniciar a palavra. Então, eu tenho 5 opções para a primeira casa. Aí eu poderia escolher o C, talvez o R. Eu quero iniciar pela letra O, tanto faz. Como no anagrama, eu vou só trocar de posição os elementos. Não tem como eu utilizar o C 2 vezes seguidas se eu não tenho ele aparecendo 2 vezes seguidas. Então, eu terei 4 opções para a segunda posição. Então, veja bem, já escolhi a segunda. E eu só vou conseguir montar a palavra se eu escolho a primeira e escolho a segunda. Eu tenho 3 opções para a terceira posição, porque eu já escolhi 2 letras. Se eu escolhi 2 letras de 5, tira 2, sobram 3, concorda? Aí eu tenho 2 para a quarta posição, uma para a última. E como isso aqui é um princípio fundamental da contagem, multiplica seus elementos. E aí, novamente, se você reparar, isso aqui é a mesma coisa que 5 fatorial ou 120. No caso, é importante que você perceba que nas nossas aulas de exercícios, vai ter muitos exercícios que eu prefiro trabalhar pelo princípio fundamental da contagem do que necessariamente pela fórmula. Mas como a gente está trabalhando o vestibular da prova do Enem, você vai ver que em alguns casos isso aqui vai aparecer nas alternativas. Ele vai escrever P5, Nelson? Vai escrever P5, ele vai colocar lá P5, literalmente, para eu não precisar calcular e saber que dá 120. Então, nesse caso, eu vou perceber que eu poderia escrever P5, que é 120, ou poderia escrever sem problema nenhum 5 fatorial. Qualquer uma das duas opções estaria correta. Mas eu comentei que ia trabalhar 2 casos de permutação, a permutação simples e a permutação com repetição. Então, a permutação com repetição, ela é utilizada quando, Nelson? Quando existem repetições. E aí, se você pegar o meu nome, Nelson, e aí você quiser criar os anagramas da palavra Nelson, você vai reparar que o Nelson tem algumas letras repetidas. Então, ó, Nelson. E aí eu vou criar um anagrama. E aí eu vou criar um anagrama da palavra Nelson. Eu vou trocar a letra E e a letra O de lugar apenas. E aí você vai reparar que trocando a letra E e a letra O de lugar, eu crio uma nova palavra, N. Aí eu vou colocar aqui a letra O, ele, esse, aí vem a letra N, E, e aí acaba surgindo uma nova palavra, Noslen. Tá? Então, Nelson pode acabar se transformando no Noslen. Então, eu saí de um professor de matemática para um professor de português. Então, nesse caso, eu fiz uma troca simples de posição entre os objetos. Mas se hipoteticamente eu trocar os N's de lugar? Se eu trocar os N's de lugar, não muda nada, porque eu vou iniciar e terminar por N ainda. E a gente chama isso de permutação por repetição. Para a gente se livrar das repetições, a gente vai calcular a quantidade de permutações que a palavra tem e dividir pela quantidade de repetições. A fórmula que a gente costuma escrever, ela não é muito fofa de ser vista, então vou escrever ela aqui. É uma permutação de n elementos com alfa, beta e gama se repetindo. Seria dada por n fatorial, sendo o total de elementos. E aqui embaixo sendo alfa fatorial, beta fatorial e gama fatorial de repetições. Eu costumo dizer que não é uma fórmula tão fofa assim de ser vista, mas na prática ela fica até simples de entender. Se você olhar, Nelson tem quantas letras? N, E, L, S, O e o N. Tem 6 letras. Então, imaginando hipoteticamente que nenhuma se repete, isso aqui seria uma permutação de 6 elementos, que me daria 6 fatorial. Só que nesse caso, o N está se repetindo, concorda? E o N está aparecendo 2 vezes. Então, eu tenho 2 N's na minha palavra, tenho 2 elementos aqui se repetindo. Então, eu vou pegar esse resultado que eu obtive, que é 6 fatorial, eu vou dividir, literalmente dividir por 2. 2 fatorial. Pronto. Encontrei a quantidade de anagramas que a palavra Nelson possui. Da mesma maneira, se eu pegar uma outra palavra, por exemplo, essa aqui é clássica,
palavra matemática, se você reparar a palavra matemática, né? Ela tem várias coisas se repetindo. É até interessante que você perceba que quando a gente trabalha com a palavra matemática, tem um acento enfiado ali no meio, mas na hora de construir anagramas a gente ignora os acentos. A gente não trabalha com eles, tá? E aí, na palavra matemática, você vai reparar que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, né? Então, se hipoteticamente nenhuma se repetir, seria uma permutação de 10 elementos que me daria 10 fatorial, que a gente fez agora há pouco de cabeça, né? Dava 3 milhões e pouquinho. E aí, no caso, tem algumas letras se repetindo. Eu vou juntar elas? Não vou juntar. Porque se eu trocar o A com o M de posição, gera uma nova palavra. É o exemplo do Nelson virar Noslin. Mas se eu trocar o A com o A de posição, não é uma nova palavra, é a mesma palavra. Então você vai reparar que essa palavra ela vai ter 1, 2, 3 A's. Então o A se repete 3 vezes. Aí eu vou colocar aqui 3 fatorial. Da mesma forma, eu vou ter trocado de cor para um amarelo. Acho que isso aqui é amarelo. Eu tenho a letra T aparecendo 1 e 2 vezes. E aí eu vou colocar... Eu acho que aparece para vocês esse amarelo, né? Para mim aparece, espero que apareça. 2 fatorial. E eu quero uma terceira cor. Aqui já está ficando meio colorido. Eu quero outra cor. Verde. Verde. Eu tenho também o M aparecendo 1 e 2 vezes. Então eu vou colocar aqui embaixo vezes 2 fatorial. Tá? De novo, na prova do Enem, ele pode escrever isso desse jeito, igual está aqui. Claro, não colorido, né? Não faz sentido ele colocar isso colorido. Coloca o colorido para tentar deixar isso um pouco mais compreensível, né? Mas pode aparecer esse conceito aqui ou ele pode te forçar a calcular o valor, tá? Já vi provas onde ele coloca a fórmula com o P de 10 elementos. Já vi provas onde ele coloca 10 fatorial, 3, 2 e 2. Os dois costumam ocorrer, os dois costumam aparecer. Qualquer um dos dois aparecendo estaria correto, tá? Então, outro exemplo, eu falei que o A com acento ele não influencia, os espaços também, se ele deixar claro que não influencia, tá tranquilo, não tem problema nenhum. E é aquela famosa questão do Enem que ele me dá, associa com o Harry Potter, e aí ele fala que um determinado trecho do filme, se não me engano, é no segundo filme. É no segundo filme. No segundo filme, quando ele está conversando com o Tom Riddle, ele consegue trocar as letras e aí acaba aparecendo um dos seus anagramas sendo o próprio Voldemort. E aí ele me pede os anagramas da frase I am, acho que é Potter, né? I am Potter. Só que nesse caso, ignorando os espaços. Então é importante que você perceba se o espaço ele vai ser utilizado ou não. Mas, de qualquer forma, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Seria uma permutação de 9 elementos, o que me daria 9 fatorial. Só que se você reparar, Potter tem 2 T's, né? Aqui escondidos. Vou ter usar a cor amarela. Eu gostei do amarelo, mas espero que esteja aparecendo para vocês. Tem 2 T's, 2 elementos repetidos, e aí eu coloco aqui embaixo 2 fatorial. E se você pesquisar essa questão ou ver no nosso material de estudos, você vai ver que é exatamente assim que está escrito nas alternativas. 9 fatorial sobre 2 fatorial. Então, um exemplo clássico envolvendo anagrama que já foi cobrado na prova do Enem. Para essa aula também não ficar muito grande, eu vou deixar para trabalhar apenas a permutação simples e a permutação com repetição. A gente vai ter uma aula depois para trabalhar exemplos, tá? Exercícios, para que vocês vejam outros tipos de exercícios na prática. Eu até separei alguns para fazer, mas eu acho que eu me empolguei um pouquinho falando, então vou deixar para as próximas aulas. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você gostou, fala aqui embaixo quais são os tópicos que você gostaria que tivessem, que fossem trabalhados nas próximas aulas. Quais você gostaria de ver, se você quer ver um pouquinho de trigonometria, se você quer ver um pouquinho de função, comenta aqui embaixo, deixa ali o seu comentário, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também o link para que você conheça a minha mentoria de matemática para a prova do Enem, tá? Para caso você queira um acompanhamento personalizado e que eu possa te acompanhar de uma forma melhor, vou deixar aqui o link para você conhecer tudo sobre a minha mentoria, e inclusive minhas outras redes sociais, caso você queira me mandar pelo direct alguma dúvida lá do Instagram. Então é isso, gente. Nos vemos na nossa próxima aula.
Espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu curtir, se inscreve e ativa as notificações para que você não perca nada do que vai vir em breve. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos vemos em breve.